Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Neste módulo agora estaremos entrando em um conteúdo novo, um conteúdo um pouco diferente. É um conteúdo voltado para o desenvolvimento de interface, é um conteúdo que envolve bastante HTML e CSS, porém é uma automatização do CSS. Esse conteúdo nosso é o Bootstrap, já tenho aqui uma pastinha criada para conversar desses assuntos. Então, aqui agora nesse primeiro momento, vamos conhecer um pouquinho e entender sobre o que é o Bootstrap, como ele é, se ele tem alguma vantagem. Então, abrindo o Google aqui já, nós podemos pesquisar aqui por Bootstrap. E aqui nós já nos deparamos com algumas informações dele, O Bootstrap, ele é um facilitador para desenvolvimento. Eu mesmo costumo utilizar o Bootstrap nos meus projetos, porque eu não sou muito bom com CSS, eu conheço, mas eu não é bem também que eu não gosto, é porque eu acho que o CSS ele tem algumas regrinhas chatas dele, sabe? De prioridades. E quando você utiliza o Bootstrap, ele facilita tudo para você, porque ele não dá errinhos pequenos, não fica aparentando alguns problemas quando você muda o tamanho da tela. Então, assim, o Bootstrap de cara ele já tem uma vantagem enorme, sobre usar CSS puro, que é a responsividade. Para você criar um CSS responsivo, você escreve muito código. Com Bootstrap não, com Bootstrap ele já está todo pronto lá, você apenas usa ele, Então, isso é bem mais fácil. Então, aqui, atenção, é interessante falar, nós estamos aqui vendo a versão estável dele, é a 4.4.1. Quem entende aí, que conhece um pouco de softwares, não só pelo lado de desenvolvimento, como pelo lado de usuário também, sempre que muda uma versão que você tem aqui, por exemplo, 4.4.2, isso é uma pequena mudança. Quando você tem, por exemplo, 4.5.0, é uma mudança ali intermediária. E quando você tem uma mudança, por exemplo, da versão 4 para a versão 5, isso é uma mudança enorme, Então, assim, muda muitas coisas. Não sei se vocês pegaram essas transições aí da linguagem PHP. Então, assim, do 5 para o 6 ela mudou bastante, Aí fica 6.1, 6.2, 6.3, mudam pequenas coisas. Aí quando vai para o 7 muda demais também. Então, o que acontece? Apesar da versão estável estar sendo a 4.4.1, o Bootstrap está vindo aí com a sua versão 5 já. Eu não sei se ela já está estável, E isso daqui está desatualizado aqui na página do Google, ou se eles ainda estão testando e validando para inserir ela automaticamente. O que de fato se sabe é que a, quando você entra no site do Bootstrap, ele já vem tentando te forçar a usar essa versão 5. Eu confesso que eu ainda não sei bem quais são as diferenças, então assim algumas coisas que eu vou estar vendo e descobrindo junto com vocês. Mas voltando, O Bootstrap, quando você pesquisa por ele no Google, ele te diz que ele é um framework front-end, então ele está voltado ali para a área do cliente, para a área visual, pelo que você vê da sua interface. E ele traz aqui um textinho, que ele é um framework web código fonte aberta para desenvolvimento de componentes, interfaces e front-end para sites e aplicações web, usando HTML, CSS e JavaScript, baseando em modelos de design à tipografia, melhorando a experiência do usuário em um site amigável e responsivo. Então também vocês verão que o Bootstrap, além dele ser um framework de desenvolvimento mais voltado para CSS, ele utiliza alguns recursos de JavaScript. Qual? Oi, que recurso? Recurso de JavaScript. Por exemplo, quando você vai lá e cria uma animação, um carrossel ou slider, Que você vai lá e cria, por exemplo, 4 imagens e coloca uma para passar pela outra,
tipo o que fazem nos jornais, né, com as manchetes. Você vai lá e coloca 4 notícias e vai rolando elas. E quando chega na última, volta a primeira. Isso alguns chamam de carrossel, outros de slider, mas basicamente dá na mesma. Então ele é criado aqui por dois cidadãos aqui, né, o Marco Otto e o Jacob Thornton. Ele é um framework desenvolvido lá por meados de 2011, né? Agosto de 2011. Então ele está quase fazendo 10 anos aqui da data desse vídeo. É um framework assim que ele se propagou bastante, né? Ele abriu portas para outros frameworks também e, e se consolidou no mercado. Então, assim, de forma geral, Bootstrap é muito fácil. Dificilmente alguém não consegue aprender a utilizar o Bootstrap. Pessoal, não muda muita coisa, tá? Quem conhece JavaScript viu que nós tínhamos dois meios lá para utilizar o JavaScript no nosso projeto, né? Na nossa página. O jQuery, na verdade. Como é que nós utilizávamos o jQuery, né? Nós podíamos baixar o arquivo e deixar ele integrado ao nosso projeto e nós poderíamos apenas linkar o nosso arquivo, né, que estava lá no CDN e utilizar ele no nosso projeto. Só que ele só funcionava no nosso computador quando tivéssemos internet. E aí quando você vai disponibilizar um site na web, né, que você vai efetivamente colocar esse site no ar, para ele funcionar ele precisa de internet. Então, de toda forma, daria na mesma. Eu, pessoalmente, eu gosto de fazer com o arquivo lá do CDN. Os CDNs ele tem algumas redundâncias e eu nunca vi falarem que caiu o CDN. Então, por exemplo, o seu site estava funcionando e o Bootstrap do seu site ou seu jQuery não estava funcionando porque o CDN lá da Google caiu e não estava funcionando. Então, assim, é mais provável que o seu site deixe de funcionar do que os sites do CDN, né? Os servidores lá do CDN. O que ele está mostrando, né? A versão corrente, né? 5.10. Então, talvez essa já seja a versão estável. Mas para o nosso aprendizado aqui, eu tenho praticamente certeza que não vai mudar muita coisa de uma para outra, não. Então aqui ele tem esse botão Get Started, né, que você vai lá e consegue copiar o link do seu CDN aqui. Nós vamos criar um arquivo lá. E ele mostra aqui também, né, quando você vai utilizar JavaScript, né, qual que é o outro também que você deve importar. Então, por exemplo, se requerir o JavaScript, você tem que vir cá e copiar esse CDN aqui. E de fato, ó, pessoal, ele está linkando todos ao Bootstrap 5.1. Mas isso é bom, vocês estão pegando aí um conteúdo que está saindo do forno agora, quentinho. E também é possível você baixar, né, conforme eu falei. Então aqui tem downloads, né, já do CSS e do JavaScript, também da versão 5.10. Ele baixou aqui. Eu vou copiar ele aqui e vou levar lá para HTDocs, que é o meu ambiente aqui de desenvolvimento, a pastinha do Bootstrap, para mostrar para vocês. Só que eu estou com duas abertas aqui. Certo, eu vou colar ele aqui e vou extrair ele aqui para mostrar para vocês. Tá? Eu vou apagar esse arquivo zip aqui. E dentro da nossa pastinha aqui do Bootstrap, Bootstrap 5.1.0-dist, provavelmente de distribuição, distribution. E aqui eu tenho o meu JavaScript, incluso aqui, né, do meu Bootstrap.javascript, e tenho o CSS também. Basicamente, pessoal, o que nós precisamos usar está tudo dentro desse Bootstrap CSS. Então eu vou abrir ele aqui com o Notepad++ mesmo, para ter uma noção aqui de como é esse arquivo, né, qual o tamanho dele. Percebemos que aqui, ó, para o body, ele já faz algum monte de definição. Então isso daqui, pessoal, é basicamente um código CSS. Então o HR, por padrão, quando você está utilizando o Bootstrap, ele já vem com algumas definições.
os H6, H5, H4, ele vai lá e vai editando um monte de, de tags que você usa já corriqueiramente, né? E aqui ele vai fazendo, agora ele começa a definir algumas classes, né? Classes LED, Display 1, Display 3, 4, 5, 6. Então, aqui, pessoal, o que a comunidade do Bootstrap fez? Escreveu um arquivo de CSS gigante, enorme, e você agora só tem que usar essas classes que eles definiram. Perceba que é muitas e muitas e muitas classes, né? Então aqui nós temos mais de 11.000 linhas de códigos que os caras escreveram, né? Os caras e as garotas, né? Os meninos e as meninas desenvolvedoras aí. Então, assim, professor, você conhece todas as classes do Bootstrap? Não, nem dá para conhecer também, né? Mas conheço o básico e na medida que nós vamos utilizar, pessoal, o conteúdo do Bootstrap ele é bem de você pesquisar e olhar lá na documentação mesmo, tá? Então, assim, é um outro meio de você aprender a desenvolver também, é consultando essas documentações. E aí, assim como no jQuery lá, ele tem um arquivo minimizado. Normalmente, quando nós vamos utilizar essa aplicação nossa em produção, nós utilizamos aqui essa versão .min, porque ela tem menos espaços, não tem quebras de linhas, então o interpretador consegue buscar o texto mais rápido, porque ele não se ocupa em ler as quebras de linhas e espaços vazios ali. Mas de forma geral, pessoal, nas aulas aqui nós vamos utilizar o Bootstrap pelo link. Eu vou deixar o link lá deixar o link desta página aqui, vocês pegam o link aqui. Então eu deixo o link normal aqui para vocês e nós vamos usar desta forma. Por quê? Se você fizer daquele jeito, você vai ter que sempre estar zipando um arquivo, postando no Moodle, aí quando eu recebo eu tenho que extrair esse arquivo também. E aqui desse jeito, com os nossos exemplos, nós conseguimos enviar menos arquivos, né? Porque ali aquela pastinha do CSS do Bootstrap mesmo tem um monte de arquivo CSS. E desse jeito aqui nós apenas colocamos um arquivo de HTML e já temos tudo junto. Então aqui no nosso Bootstrap, posso até apagar essa pasta aqui, isso daqui era mais para mostrar para vocês, não vou utilizar. Vou criar aqui um novo arquivo, chamá-lo de index. Lembre que você pode chamar ele de como você quiser. .html. Eu vou abrir aqui com o meu Sublime Text mesmo. Vou criar uma estrutura básica aqui de arquivo HTML, dar um título de Bootstrap aqui. E aqui no head, lembra como nós utilizávamos o CSS lá nos arquivos próprios mesmo que nós escrevíamos? Nós utilizávamos uma tag link, não era? Deixa ela aqui para ter uma visão aqui de como ela era, né? Era link e tal, e se você tinha lá um arquivinho style.css, você definia ele e ele linkava esse arquivo aqui. Quando nós for lá no site do Bootstrap e copiar esta mensagem aqui, né? Aqui ele está na versão 5.1 também, então ele vai importar essa versão 5.1. Nós vamos ver que ele tem uma estrutura parecida aqui, né? Então ele tem um link, mas ele traz o href aqui primeiro, né? Aí aqui é um link grande, né? Que ele está lá naquele CDN. E aqui temos algumas outras coisas que ele exige aqui, mas de forma geral é só um link mesmo. Então nós vamos substituir isso daí por isso daqui. Feito isso, pessoal, o seu projeto já está com o Bootstrap funcionando. Eu acabei me alongando, tá? Falei que as aulas iam ser um pouco curtas de Bootstrap, então assim, provavelmente as próximas aulas serão menores, serão vídeos pequenos mostrando a funcionalidade e aplicando ela. Certinho? Então, até o próximo.